Olá para vocês, aqui estamos nós, o canal O que Rola na Geronto, mais uma vez trazendo assuntos importantes na área da gerontologia, do envelhecimento, da longevidade, e hoje com a presença da Pamela, nossa colaboradora frequente, a Ieda Duarte, vocês conhecem, Carlos Lima, Sérgio Pascoal, eu, Marília Berzins, e hoje nós temos um convidado super especial, além de ser especial, uma pessoa que gostamos e respeitamos muito, é o nosso querido Daniel Groisman. Daniel Groisman está falando do Rio de Janeiro, é uma pessoa que tem, no assunto que nós vamos tratar hoje, cuidador de idosos, ele tem uma presença, uma participação e uma contribuição muito grande. Daniel tem sido, além de pesquisador, ele tem sido militante na defesa dos direitos dos cuidadores das pessoas idosas, tem lutado muito, representando ali na cidade e no estado do Rio de Janeiro essa contribuição, além de participar no cenário nacional. Bem, Daniel é professor, é pesquisador da Escola Politécnica de Saúde José Venâncio da Fiocruz, ali no Rio de Janeiro, como eu já disse, e atualmente ele está coordenando uma pesquisa de grande importância no cenário nacional e que vocês precisam ficar atentos. No final, a gente vai destacar que pesquisa é essa, mas o nome, para você já ficar preparado, é assim: Primeira Pesquisa Nacional sobre as Condições de Trabalho e Saúde de cuidadores de idosos, né, no contexto da pandemia. Muito bem, é isso, vamos conversar com o Daniel, muito bom você estar aqui. Daniel, para começar, e depois você continua o assunto, cuidador de idosos é um tema da atualidade, é um tema importante? Com certeza, e antes de mais nada, eu quero falar de como eu estou honrado de estar aqui participando do programa de vocês. Sou um fã do canal e antes de ser fã do canal, eu já era fã de vocês, né, que são referências para mim, parceiras de luta, exemplos também, referências bibliográficas, inclusive. Então, agradeço muito a oportunidade. E sim, a discussão sobre o trabalho de cuidado, sobre as pessoas cuidadoras de idosos, é um assunto atual e é um assunto do futuro também. Eu gostaria, para abordar esse tema, de trazer um exemplo. Eu coordeno um curso para cuidadoras de pessoa idosa. Eu prefiro falar no feminino, porque é uma profissão tão feminilizada que é muito estranho, por exemplo, eu como coordenador, professor de curso, chegar numa sala onde tem 35 mulheres e um homem ou dois e falar tudo no masculino. Então, é muito difícil para mim tratar esse tema no masculino. Eu me acostumei a falar no feminino. Afinal, são as pessoas cuidadoras. E é assim que eu vou tratar nessa nossa reflexão. E no ano passado, participei, junto com outras pessoas, de uma mobilização para tentar reverter o veto ao projeto de lei que regulamentou a profissão. Regulamentou não, pretendia regulamentar a profissão de cuidadora no Brasil. E enquanto eu estava envolvido nisso, também estava coordenando o curso para cuidadoras lá da Fiocruz, discutindo esse assunto com a turma. Foi algo muito intenso. As cuidadoras não entendiam por que havia sido vetado esse projeto. Me lembro da fala de uma aluna que dizia: eles não entendem nada desse assunto, por que eles estão fazendo isso? Né? A outra que falou: é uma desculpa esfarrapada que usaram. Né? E toda essa experiência, enfim,
me inspirou a escrever um texto que ainda está inédito, ele está em avaliação, né, foi enviado para uma revista, está em avaliação, mas eu preparei uma fala a partir desse texto, que são as minhas reflexões sobre essa discussão, sobre o que significa o trabalho de cuidados na nossa sociedade, qual é o significado de um veto a essa altura do campeonato. O Brasil é um país que envelhece, tem um número enorme e crescente de trabalhadoras cuidadoras, afinal foi a profissão que mais cresceu na última década, segundo dados do governo brasileiro. Inclusive, dados da PNAD, enfim, estimam que existe mais de 500 mil de trabalhadoras cuidadoras no Brasil, no âmbito do trabalho doméstico, por exemplo. E escrevi esse texto inspirado também nas histórias das alunas com quem eu tinha contato. É como se eu estivesse escutando duas vozes, as vozes femininas dessas mulheres que têm histórias incríveis e que são cuidadoras, e as vozes masculinas dos parlamentares que trataram do assunto de uma maneira sem nenhuma sensibilidade com a questão. E a nossa história começa, então, com o caso da minha aluna Lívia, tá? Uma das minhas alunas no curso para cuidadoras. E no primeiro dia de aulas, a gente pede que cada uma se apresente. E ela se apresentou assim: me chamo Lívia, tenho 48 anos. Cuidei do meu pai por 15 anos. Ele tinha hemofilia e, ao longo da doença, foi ficando muito debilitado. Uma mulher negra, mãe e avó, moradora de uma das regiões mais pobres da cidade do Rio de Janeiro, Lívia continua a sua história. Depois que meu pai faleceu, eu me perguntei: o que eu vou fazer agora? Pedi para minha filha me ajudar a preparar um currículo, mas pensei: só o que fiz nesses últimos anos foi cuidar do meu pai. O que eu posso colocar nesse currículo? E esse caso, ele me chamou muito a atenção. E me lembrei dele quando me propus a preparar essa fala, porque ele diz respeito à invisibilidade do trabalho de cuidados. E mais do que isso, a ideia de que o cuidado pode ser considerado como um não trabalho, já que muitas vezes ele não é remunerado. Mas qual será o valor das pessoas que fazem do cuidado o seu ofício? Tem um texto da Helene Irata, que é uma autora brasileira, radicada na França, muito importante, que estuda o tema do trabalho dos cuidados. E ela diz que quando um determinado trabalho ele é ofertado de forma gratuita, as profissões assemelhadas tendem a ser desvalorizadas. É o que acontece com o trabalho dos cuidados. E mais do que isso, por estar inserido no âmbito do trabalho doméstico, o trabalho de cuidados se relaciona com as questões vinculadas ao gênero, à raça e à classe social. Quem são as pessoas cuidadoras num país como o Brasil, que tem o maior contingente de trabalhadores domésticos do mundo? Essa ausência de um lugar para o trabalho de cuidados se relaciona com aquilo que as teóricas do feminismo chamam de divisão sexual do trabalho. Não vou ter tempo de aprofundar esse conceito aqui. Recomendo que as pessoas que tiverem interesse pesquisem sobre esse conceito, que ele é muito importante para entender a invisibilidade do trabalho de cuidados, o não lugar e as desigualdades de gênero que empurram as mulheres a assumirem as funções do cuidado na nossa sociedade. Existem ainda duas questões importantes que eu gostaria de destacar desse exemplo da história dessa aluna. A primeira: cuidando do seu pai sem praticamente nenhuma ajuda, tendo renunciado à oportunidade de trabalho e estudo, ela sofreu da inexistência de uma política pública de cuidados no país. Ela estava sozinha, tendo
que lidar com as questões do cuidado e como ela existem muitas. São muitas pessoas nessa situação de solidão. Essa ausência de uma política de cuidados ou de uma preocupação pública com o problema dos cuidados, ela se relaciona com aquilo que autores do campo das ciências sociais chamam de familismo, né? na forma como se organiza a relação entre Estado e famílias para a provisão de bem-estar. Ou seja, a crença de que as famílias, e dentro das famílias as mulheres, conseguirão dar conta de todas as necessidades de cuidado dos seus membros com dependência. Mas será que as famílias conseguirão dar conta de todas essas necessidades sem nenhum tipo de apoio ou ajuda? O aumento da demanda de cuidados, fruto do processo de transição demográfica, vem sendo acompanhado por uma acentuada diminuição da disponibilidade das famílias para o cuidado. É o que vem sendo chamado de crise dos cuidados. O crescimento do mercado de cuidados para suprir tal problema é um sintoma dessa situação de crise. Na medida em que a família não consegue dar conta, ela busca contratar pessoas para o cuidado. Mas essa mercantilização dos cuidados, ela produz desigualdades e iniquidade do acesso. Afinal, quais são as famílias que têm recursos para pagar por esses cuidados? E o que acontece com aquelas que não possuem? E o que acontece, uma terceira pergunta, com as pessoas que não têm família? E para onde vamos num cenário de aumento cada vez maior da crise dos cuidados? Será que a responsabilidade pelos cuidados deve recair integralmente sobre as famílias, sem nenhuma corresponsabilização do Estado e da sociedade? Será que o cuidado deve ser uma obrigação, ao invés de uma opção? Será que receber cuidados deve ser um privilégio, ao invés de um direito? Quem vai cuidar de nós amanhã, para fazer uma referência aos brilhantes textos, ainda sem uma resposta, de Tomiko Borgman? E é interessante mencionar que a Tomiko Borgman, uma autora que também é referência no campo da gerontologia social, para o campo dos cuidados, ela publicou 2 textos com intervalos de 10 anos, intitulado Quem vai cuidar de mim amanhã? E quem vai cuidar de nós amanhã? Quem vai cuidar de você, espectador que está assistindo esse vídeo amanhã? Já parou para se perguntar nisso? O momento é agora. Há um segundo aspecto que eu considero importante abordar no exemplo de Lívia. Se uma pessoa pode cuidar sem nenhum tipo de preparo ou apoio, uma cuidadora precisa de qualificação? E indo além, é justificável a criação da profissão de cuidadora? Ao longo do curso, Lívia comentou mais de uma vez durante as aulas de como estava se dando conta de que cuidava de uma maneira errada ao realizar os cuidados do seu pai. Eu não sabia, dizia ela, que poderia fazer de outro jeito. Em 2019, o mesmo ano em que Lívia fazia o curso, um projeto de lei para regulamentar a profissão de cuidador foi vetado pelo vice-presidente Bolsonaro, após mais de uma década tramitando. Num congresso dominado por homens, em sua maioria brancos e pertencentes às altas classes da sociedade, qual a importância que um assunto que diz respeito ao trabalho de mulheres pobres tem recebendo? Num parlamento onde assuntos financeiros frequentemente monopolizam a pauta, qual a importância que o bem-estar de segmentos não produtivos da sociedade, como as pessoas que necessitam de cuidados, vem recebendo? O sentido simbólico de um veto à regulamentação da profissão de cuidador reforça também os estereótipos de gênero, ou seja, a crença de que a mulher deve exercer o cuidado sem necessidade de nenhuma qualificação, com baixa remuneração ou mesmo de graça. Afinal, o principal benefício da regulamentação da profissão seria o estabelecimento de uma escolarização e uma qualificação profissional mínimas para o exercício da atividade. Num país que não valoriza suas cuidadoras, para onde vamos? Para onde vão os idosos e todos aqueles que necessitarem de cuidados ao longo de suas vidas? E que condições de trabalho terão as cerca de 560 mil cuidadoras, número estimado pelas últimas pesquisas nacionais de amostragem de domicílio,
em sua maioria inseridas no âmbito do trabalho doméstico. O que podemos fazer hoje para mudar essa situação? O trâmite de um projeto de lei, após cerca de 13 anos, teve um desfecho muito frustrante. Mas a luta continua. No dia seguinte ao veto, cuidadoras se mobilizaram para começarem a discutir um novo projeto de lei. Quando eu entrei nesse campo, nessa discussão, pessoas mais antigas estavam desanimadas e eu estava animado. Hoje estou um pouco desanimado, mas vejo que tem pessoas que estão se animando. Para onde vamos é incerto. A gente constrói o nosso futuro. A hora é agora. Depois será tarde demais. Essa foi a reflexão que eu quis trazer. Daniel, é interessante, né? Você colocando essas questões. Eu queria primeiro também te agradecer, você estar aqui com a gente. É um prazer enorme receber você no canal. E eu queria, você foi falando, eu fui lembrando aqui de um trabalho que eu estive à frente, né, há alguns anos, e que eu ajudei a implantar aqui em São Paulo o programa Acompanhante de Idosos, que é uma idealização do Sérgio Pascoal e da Marília, junto à Secretaria Municipal de Saúde. E eu fiquei na coordenação de 19 equipes, implantei e coordenei 19 equipes de acompanhantes, né? E assim, foram vários desafios, né? O primeiro desafio, assim, quando você falou agora da invisibilidade da profissão, eu comecei a lembrar aqui de uma coisa tão básica, que é assim, a gente contratava o acompanhante e não tinha cargo para ele. Ele tinha que ser contratado como como é que fala? Agente comunitário de saúde, porque não tinha o cargo, entendeu? Para você contratar essa pessoa. E assim, mas se parasse aí, tudo bem, mas o problema é que não parava aí. Assim, o desafio era diário, da gente ter que lidar com uma questão de convencimento mesmo, né, das pessoas, que aquele profissional ele tinha um diferencial, ele não era o agente comunitário de saúde, não desqualificando o ACS, né, porque ele tem lá a sua importância, mas é uma característica completamente diferente de trabalho. Mas o que a gente tinha era assim, não precisa do acompanhante, né? Aonde tiver estratégia de saúde da família, eu tenho o agente comunitário de saúde, então eu não preciso do programa acompanhante de idosos, porque já tenho o agente comunitário de saúde. Então, vai muito nessa linha do que você está dizendo, dessa invisibilidade, dessa falta de reconhecimento desse profissional, né? Dentro de um programa que eu considero de extrema importância, né? É um programa que eu entendo que é dentro daquele tripé que a gente tem no Estatuto, né? Da família, da sociedade, do Estado, é o Estado fazendo a sua parte, desonerando um pouco a condição de cuidado da família, né? E assim, um programa que a gente vê, ele cresceu bastante em São Paulo, mas a gente não vê ele tomar a dimensão que ele poderia tomar em nível nacional. E aí eu queria te perguntar, diante disso, né, você falou de estar animado ou desanimado, né? Aí eu vou te perguntar, você está animado ou desanimado quando a gente pensa em políticas públicas de cuidado? Bem, antes de responder essa pergunta, eu quero comentar. Eu sou professor do curso técnico para agentes comunitários de saúde, coordeno o módulo de cuidado da pessoa idosa lá na Escola Politécnica, na Fiocruz. E o tema do envelhecimento, ele é muito demandado pelas agentes comunitárias de saúde. E elas se ressentem muito pela falta de cuidadores e cuidadoras, né? Porque a agente comunitária de saúde ela não tem função de cuidado, né? E ficam numa angústia enorme com os casos de idosos que não dispõem de quem cuide ou que a família não dá conta. Eu me lembro do caso de uma aluna minha, a Célia. Os nomes, na verdade, os nomes são fictícios, tá?
e que ela é agente comunitária de saúde e tinha um idoso na microárea dela que morava sozinho e precisava tomar um remédio todos os dias. E ela passava na casa dele todos os dias para lembrá-lo de tomar o remédio. E ela estava sendo repreendida pela gerência dela porque ela estava mudando a rotina e só era para passar nas visitas uma vez por mês. Né? Mas, na ética dela, ela precisava fazer aquilo, desobedecer as regras para cuidar daquela pessoa. Então, essa falta de uma política de cuidados, a estratégia de saúde da família se ressente enormemente, né? Porque elas sobrecarregam, eles não têm respostas, chama assistência social, aciona o Ministério Público, mas são respostas institucionais que muitas vezes não são satisfatórias e não atendem a todas as necessidades. Tá? Então, eu estou desanimado com o panorama, né, da falta de políticas de cuidado. Eu acho que a gente caminha cada vez mais para uma situação do descuido e não do cuidado. Né? A gente tem uma série de agendas que vão, onde a população vai ficando desassistida. A gente não está preparando as nossas políticas públicas para acompanhar o envelhecimento populacional, o aumento das demandas. Essa é uma pauta que já deveria ter sido avançada há muitos anos, há décadas talvez, e a gente está num momento muito crítico. Mas eu acho que a gente deve fazer esse debate. Né? É muito importante que a gente possa debater isso. Afinal, como diz o conhecido jargão, respeitar os mais velhos é respeitar a si mesmo. É um prazer conhecê-lo. Eu quero dizer aqui que é um prazer estar aqui nessa sala junto com todos vocês, aqueles profissionais e professores que eu leio, né, como disse você anteriormente, que eu leio e que eu acompanho há um tempo. Quero te dizer que esse tema se aproxima a mim de duas formas. Primeiro, que eu fui uma neta cuidadora da minha avó, e segundo, que hoje o cuidado é objeto do meu estudo no doutorado. Então, é um prazer estar aqui discutindo isso com vocês. Eu queria retomar um ponto que você falou na fala inicial a respeito do veto da profissionalização. E eu gostaria que você conversasse um pouco com a gente o que você acha, o que você vê, quais são os impactos que o veto, né, que a não profissionalização trouxe para nós hoje, principalmente frente à pandemia, né, a esse momento que estamos vivendo. Bom, a ideia de se regulamentar a profissão, ela visava e ainda visa resolver alguns problemas, tá? Principalmente em relação à fragilidade da formação para o cuidado, porque na medida em que não existe uma regulamentação dessa profissão, é uma atividade de livre acesso e não necessariamente a pessoa precisa fazer uma formação, fazer um curso. E com a profissionalização você consegue estabelecer esses parâmetros, dentre outras finalidades. Tá? Em relação à pandemia, eu tenho um exemplo bastante concreto. Né? No currículo do curso para cuidadores que eu coordeno, tem a matéria de biossegurança. O que é biossegurança para o cuidado? É a prática da higiene, a gente tem uma oficina sobre higienização das mãos, oficina prática, uso de jaleco, uso de luvas, uso de máscaras. São todas as precauções que estão sendo aí faladas pelos meios de comunicação que as pessoas devem fazer para se proteger da pandemia. Se isso faz parte da preparação das cuidadoras, e elas estão lidando com um grupo de alto risco, que são os idosos, a forma como se vai enfrentar essa questão, ela é uma. Se as cuidadoras não possuem
acesso a essa informação, a esse preparo, as dificuldades vão ser muito maiores. É aquela situação que a gente está vivendo agora de trocar o pneu com o carro andando. Então, obviamente que vetar, né, a profissionalização causa um prejuízo muito grande para a preparação das pessoas que trabalham e irão trabalhar como cuidadoras, e num cenário de pandemia, maior preparo ele é necessário, porque é uma situação muito difícil para todos. Só complementando essa pergunta que a Pamela fez, você acha que, ao reconhecer a profissão, regulamentar, criá-la antes de regulamentar, garantirá mais direito para as cuidadoras? Eu não acredito em soluções mágicas, tá? A gente não deve ter assim uma ilusão que você regulamenta e aí tudo fica lindo e maravilhoso, mas eu acho que contribui, tá? Define atribuições, traz para uma maior formalidade, permite de uma maneira talvez melhor a organização sindical, e os sindicatos são importantes para a luta por direitos, mas ao mesmo tempo a gente vive num contexto de fragilização crescente das relações de trabalho. Nós estamos retrocedendo nos direitos trabalhistas. E isso vai impactando toda a população. Então, eu acho que sim, é benéfico, mas não necessariamente vai conseguir superar todo o problema da falta de direitos, da fragilidade de condições de trabalho, da informalidade, que estão entranhadas nesse trabalho, e nesse tipo de trabalho, e tem relação também com as características do trabalho doméstico no Brasil, tá? Que é uma mão de obra explorada, desvalorizada, e é difícil superar isso apenas com uma legislação. Daniel, eu primeiro queria dizer da minha satisfação de te reencontrar, mesmo que seja virtualmente, né? Te ver, ouvir você falar, que é muito, isso dá muito ânimo para a gente. Então, se anime, porque a sua fala nos anima. Eu acho que você é um lutador dessa causa de formação de cuidadores, de aprender a cuidar, de ter políticas de cuidar. Isso é muito importante num país que está envelhecendo, é muito importante, não é? Você lembrou muito bem da fala do Tomiko, e eu me lembro, e olha, há 3 anos atrás, eu tive a grata satisfação de receber um convite seu, de falar na formatura das pessoas, dos cuidadores e das cuidadoras, né, do curso seu aí da Fiocruz. E que emoção que foi de estar naquele auditório maravilhoso, lotado. O dia lá fora estava quentíssimo, era um Rio de Janeiro quente mesmo, mas o calor humano ali era impressionante, e a alegria daquelas pessoas de estarem se formando para cuidar e muitas iriam cuidar de idosos, não é? E aquilo foi muito, muito impactante. E você me convidou para falar sobre o programa Acompanhante de Idosos, né? E com uma satisfação enorme, eu falei para aquelas pessoas que estavam ali no afã de aprender a cuidar cada vez melhor de idosos, de pessoas com deficiência, de outras pessoas, enfim, de quem depende de cuidado, né? Mas eu queria falar mesmo, lembrar 2 coisas que você falou. Primeiro, a da Tomiko, né? Quem vai cuidar de nós? Mas eu queria acrescentar uma coisa nessa pergunta: e de que forma vai cuidar de nós? Não é? Porque isso é muito importante, por isso que a formação de cuidadores ela exerce um papel fundamental,
que não adianta ter um curso que vai dar um diploma e que as pessoas não aprenderam da forma ideal de cuidar. Então, a gente tem de realmente investir também, não só nas políticas públicas, mas nas políticas de formação de cuidadores, para a gente ter cuidadores da melhor tarimba possível, não é? Então, eu queria dizer para você que, de fato, as famílias estão, você citou isso, é muito importante, as famílias estão diminuindo. Não é? Quem vai cuidar de nós, a família? Talvez não mais. E quando a Constituição coloca a responsabilidade do cuidado num tripé, dizendo que isso é responsabilidade do Estado, da sociedade, da família, na verdade, o Estado se desobriga. A sociedade poucas atitudes traz e a família que sobra. Há pouca família, se é que existe família, o tripé vira um saci pererê. Então, isso é uma coisa horrorosa, ainda mais com essa necessidade do envelhecimento, em que os idosos são as pessoas que mais vão demandar cuidados de longa duração. Então, eu queria te perguntar como é que nessa formação a gente pode ensinar a integrar duas características importantíssimas do cuidar. O cuidar mais significativo tem que ser com afeto. Então, o amor, a afetividade, o carinho, eles fazem do cuidar algo extremamente humano. E não é à toa que Frei Leonardo Boff nos fala da carícia essencial. O cuidar de pessoas tem de ter, na sua essência, essa carícia essencial. Mas, ao mesmo tempo, só isto não basta. E a fala da Lívia, se não me engano, ela expressa isso muito bem durante o curso. É preciso aliar a carícia essencial com a competência técnica. Isto é fundamental para a qualidade do cuidado. Se eu não tiver a carícia essencial, amor, afeto, né, e competência técnica, a qualidade do cuidar vai ser ínfima frente às pessoas que aprenderem a cuidar com essas duas características. E aí, eu queria te perguntar, então, como integrar e quanto que o veto a esse projeto no Senado e no Congresso Nacional prejudicou o aprimoramento do cuidar? Bem, estou até respirando aqui antes de ele responder, mas sim. Eu penso o seguinte, e vou contar outra história. Tá? Alguns anos, e na formação das cuidadoras, o estágio, tem uma parte que é estágio, porque como é que a gente vai formar para o cuidado sem que elas tenham uma vivência prática do cuidar, né? Não dá para aprender a cuidar vendo um PowerPoint, né? Ela tem que vivenciar a experiência do cuidado no seu processo de formação e vivenciar numa situação de estágio, que é diferente de uma situação de trabalho. A inserção do estagiário num serviço, ela é muito diferente da de um trabalhador que está subordinado, que pode ser demitido, tem 1000 questões. O estagiário está lá em situação de aprendizado e com supervisão. E, num determinado ano, a gente tinha lá uma parceria com uma instituição de longa permanência para idosos. E a turma de cuidadoras, que não era a turma inteira, porque não dá para colocar 30 ou 40 pessoas numa mesma instituição, enfim, tinha lá um grupo com talvez 8 cuidadoras. Chegou de manhã e uma cuidadora, ela tinha feito um vínculo com uma idosa muito lúcida,
mas ela tinha uma debilidade física, uma dificuldade motora, talvez uma sequela de um acidente vascular encefálico, mas era uma pessoa muito lúcida. E ela estava chorando, essa idosa. E a cuidadora perguntou o que tinha acontecido. E aí a idosa falou que ela tinha urinado na cama e que o técnico do plantão noturno tinha batido nela por causa disso. E aquilo chocou o grupo imediatamente, relataram o problema para a supervisora, o problema foi levado para a instituição, o trabalhador foi demitido, enfim, foi feito... não é por isso que eu estou cantando isso, né? Enfim, isso foi um assunto para a nossa reunião de supervisão com as alunas estagiárias. E a questão que elas trazem é como que alguém que teve uma formação, né, um profissional de saúde, ele pode fazer algo assim, tá? O que acontece com determinadas pessoas que se embrutecem de tal forma que praticam o anticuidado, para usar um termo que a Pascale Molinier, que é uma teórica da psicodinâmica do cuidado, utiliza. Aliás, a Pascale Molinier tem uma frase muito interessante sobre a visibilidade dos cuidados. Ela diz que o cuidado só se faz visível quando fracassa. Quando ele é bem-sucedido, ele não tem o reconhecimento, ele não tem a visibilidade. Mas quando acontece uma tragédia, como numa situação de maus tratos, isso é notícia. Aí ele ganha visibilidade, quando ele falha. Né? E assim, o que leva uma pessoa dentro de uma instituição a ser completamente desrespeitada em relação aos seus direitos, como pessoa, como ser humano? Isso tem só a ver com a formação? Não. Isso tem a ver com a cultura da nossa sociedade sobre os cuidados, sobre o respeito que a gente deve ter para com as pessoas que precisam de cuidados. Né? Então, a formação para o cuidado, ela deve acontecer também fora dos cursos. Né? A gente tem que ter formas de valorizar, né, o cuidado como um direito, né? Formas de incorporar o direito ao cuidado no âmbito dos direitos sociais, para pensar que as pessoas que precisam de cuidado são cidadãos e as pessoas que cuidam não podem ser tratados como cidadãos de segunda categoria, para citar também uma frase da Joan Tronto, uma autora que escreve sobre os cuidados. O direito ao cuidado, ele é associado ao direito ao cuidar. Né? Obviamente, não se vai conseguir, dentro de um espaço formativo, seja numa sala de aula ou em outros ambientes, superar a situação de violência simbólica ou mesmo estrutural contra as pessoas que dependem de cuidados. Por quê? Não regulamentar a profissão de cuidador é uma violência contra as pessoas que cuidam e contra as pessoas que precisam de cuidado também. Porque isso não atinge só as cuidadoras, isso atinge as pessoas que precisam de cuidadoras, porque uma coisa está ligada com a outra. Né? Então, concordo que o preparo técnico é fundamental, o instrumental do conhecimento é fundamental. A gente não tem, por exemplo, no programa do curso, e nem de nenhum curso que conheça, uma aula sobre o amor. Tópico da aula, o amor. Tópico da aula, a paciência. Não existe isso. A preparação, ela produz o respeito ao próximo, que eu entendo como uma expressão da paciência e do amor. O entendimento que uma relação ética de cuidado ela pode ser realizada ou desenvolvida de uma determinada maneira, o entendimento que o sofrimento daquela pessoa, o seu comportamento, eles são derivados de determinadas dificuldades, eles produzem, eles são a base para o respeito ao próximo e para o cuidado ético. Não sei se eu consegui dar conta, mas, enfim, a pergunta foi boa. É isso mesmo, obrigado, viu, Daniel?
Muito obrigado. E eu senti lá, naquelas cuidadoras, depois que acabou a nossa fala, que teve aquela comemoração, que era a comemoração, né, da formatura, elas dividindo o bolo, que coisa gostosa que foi ouvir, né, aquelas pessoas satisfeitas de estarem saindo com uma profissão e que elas se sentiam valorizadas pelos professores e também se sentiam mais capacitadas na arte do cuidar. Foi muito legal participar daquela festa final, Daniel. Muito obrigado pelo convite. E é isso mesmo, eu acho que ali dava para perceber que havia uma aliança entre o conhecimento e a afetividade. Isso é fundamental no cuidar. Muito obrigado. Daniel, é um prazer, como todos já disseram aqui, eu vou endossar o que já foi dito, corroborar com os colegas, que é um prazer enorme ter você aqui, né? Não só pela maneira consistente, mas também bastante suave com que você fala de temas bastante complicados, né? Então, é realmente um prazer enorme ter você aqui. Eu trabalho com a questão do cuidador desde que eu me conheço como profissional. Isso já tem uns 32 anos, mais ou menos. Porque eu escolhi, né? Eu escolhi, quando eu fui estudar, entrei na universidade, eu já tinha como meta a questão de trabalhar a questão do cuidado, para que as pessoas que cuidam, principalmente os familiares que cuidam, não fossem penalizados por essa invisibilidade e por essa questão do cuidado sem nenhuma estrutura de apoio. Então, isso era uma meta para mim e sempre foi. Aí, outro dia, as pessoas aqui não sabem, mas nós estávamos conversando no WhatsApp, etc., e você se colocou para mim como quem estava desanimado, e eu falei, não, Daniel, não fica desanimado, não. Eu já morri na praia tantas vezes com essa questão do cuidador, inúmeras vezes a gente batalhou, e quando achava que a coisa ia dar certo, vinha um tsunami qualquer e nos jogava contra as pedras, aí você tem aquela sensação de fracasso absoluto, fala assim, não vou mais mexer com isso, tal, até que acende uma luzinha e fala, não, acho que vale a pena, acho que vamos de novo. Então, acho que vamos de novo, e nessa história eu acho que eu já fui e voltei nesta praia inúmeras vezes, infelizmente. Então, não é só o veto foi a pior das situações, porque foi quando nós conseguimos que toda esta batalha conseguisse chegar até a última instância. Então, foi a primeira vez que se conseguiu isso. Então, o veto não foi só um veto, ele foi uma lancetada na batalha de muitas pessoas por muitos anos com esta questão, né? Mas eu só estou falando isso para você não ficar desanimado, porque a gente acende uma luzinha no final do túnel e a gente continua trabalhando por essa questão, né? Eu concordo com você quando você fala da questão, assim, é verdade, a gente não discute amor, a gente não discute paciência. Quando eu dava o curso, infelizmente eu não consigo mais fazer isso hoje em dia, porque eu não dou conta, mas eu falava para os meus alunos, eu sou enfermeira de formação, eu falava para os meus alunos de graduação, e isso é uma verdade absoluta, que eu tinha um prazer enorme em dar aula nos cursos de cuidadores, e muitas vezes eu tinha mais prazer em dar aula nos cursos de cuidadores do que muitas vezes no próprio curso de graduação, por conta do interesse e da participação dos cuidadores no curso. Então, assim, eram cuidadores que tinham trabalhado muitas vezes o dia inteiro, eles já trabalhavam como cuidadores, não tinham tido oportunidade de ter nenhuma formação e por isso vinham buscar o curso. Eles já tinham trabalhado o dia inteiro, eles estavam cansados, eles vinham. São Paulo é uma cidade muito grande, assim como o Rio, mas São Paulo tem essa coisa do trânsito bastante horroroso, etc. Eles vinham às vezes de distâncias enormes, chegavam para o curso às 7h da noite e ninguém saía do curso mais cedo e ficavam até às 11h da noite conversando, discutindo, fazendo perguntas, e no dia seguinte estavam lá de novo. Então, assim, eu acho importante que a gente coloque
o envolvimento que muitas dessas pessoas têm com essa questão do cuidado. E eu tenho certeza que você também tem essa experiência no seu curso. A nossa experiência do canal, ela chega a muitas pessoas. E muitas pessoas que eu conheço, às vezes, têm uma dificuldade de compreender qual é o escopo do trabalho do cuidador. E sei que agora você está coordenando a pesquisa, que você vai ter oportunidade de falar antes do nosso encerramento, que vai trabalhar com esse universo do trabalho e da saúde dos cuidadores, agora no contexto da pandemia. Mas eu queria que você deixasse claro para quem nos escuta de que trabalho nós estamos falando. Por que é que muita gente briga com a questão de profissionalizar o cuidador, se ele, na verdade, não interfere em outras profissões? A minha profissão, eu sou enfermeira, volto a dizer, vive brigando com essa questão, já agora briga menos, mas já brigou consistentemente com a questão do cuidador. Mas é importante que as pessoas que nos escutam entendam esta diferença. Por quê? Porque muitas vezes me perguntam, eu contrato um cuidador ou um técnico de enfermagem? E eu sempre falo que quando se contrata um técnico de enfermagem, ele deve fazer antes um curso de cuidador, para ser cuidador, apesar de ele ser um técnico de enfermagem. Eu nem sei se você compartilha da mesma opinião minha, mas essa é uma coisa importante. Mas uma coisa que eu fazia muito no curso era trabalhar o exercício da empatia. Era o exercício de que as pessoas trocassem de lugar com as pessoas que eles cuidavam, para que eles entendessem e sentissem como é difícil ser dependente e ser cuidado. Porque a partir do momento que você lida com essa situação, você passa a olhar para o cuidado e para a maneira como você trabalha o cuidado de uma forma diferente, né? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho disso. E a outra questão que eu queria que você trazer aqui, né? Acho que muita gente não sabe disso, são as incoerências do país que nós vivemos. Então, assim, a pandemia agora nos deu visibilidade aos invisíveis, de um modo geral. Né? Então, as pessoas idosos das instituições, aos idosos em situação de rua, as pessoas idosas sozinhas que têm dificuldade na administração do seu próprio autocuidado, ou do cuidado do seu entorno, etc. Então, essas pessoas, na verdade, elas sempre existiram. E nós tropeçávamos nela mais ou menos todos os dias, mas não dávamos atenção suficiente para isso. Agora, é tão incoerente o lugar que a gente vive que, assim, dentro da regulamentação das instituições de longa permanência, para quem não sabe, eu divido o cuidado a ser ministrado a estas pessoas segundo o seu grau de dependência, 1, 2 ou 3, e vou distribuir este cuidado entre cuidadores. Então, eu tenho, de uma certa forma, uma regulamentação para as instituições que precisa ser revista, tudo isso, mas ela existe. E ela diz lá que eu preciso dar este cuidado para cuidadores. E, por outro lado, eu tenho um presidente que veta a profissão de cuidadores. Isso, para mim, é uma incoerência absurda e absoluta. Eu queria te ouvir um pouquinho em relação a essas coisas que eu comentei. Bom, deixa eu tentar, tá? Vou começar pela questão da empatia. Esse é um tema que eu trabalho, que eu acho que é trabalhado em muitos cursos de qualificação para cuidadores. Acho que é muito importante que as pessoas possam se colocar no lugar do outro. E porque a gente vive numa ilusão de que existe uma grande diferença entre a independência ou a dependência. A ilusão de que que existem pessoas independentes e totalmente autônomas. Mas isso não é verdade. Porque nós precisamos de cuidado o tempo todo, ao longo da nossa vida, em diferentes graus. Tem uma diferença de intensidade de grau. Mas sem cuidado, nenhuma pessoa não vive. E até tem uma expressão que eu já li em alguns textos, eu não me lembro a referência agora, é que ao invés de falar de dependência ou independência, a gente precisa falar de uma interdependência. E tem algumas pessoas que são mais interdependentes do que outras, ou que essa balança da interdependência ela está desregulada. A pandemia é um exemplo disso. Nós dependemos uns dos outros, dependemos que o outro use máscara, dependemos que todos se cuidam,
cuidem, porque senão o vírus se espalha, né? Então, ninguém sozinho, autônomo, sobrevive uma pandemia, se não houver esse reconhecimento de que nós somos interdependentes, né? De que não existe esse ser humano único, assim, absolutamente independente. Tem muitos exemplos. Então, as atribuições do cuidado, elas têm relação com uma dependência maior das pessoas, né? As atribuições das trabalhadoras cuidadoras, elas têm relação com essa dependência maior. E aí, Ieda, para citar algo que eu já vi você falando, eu penso assim também, né? Que a cuidadora, ela realiza alguma coisa que a pessoa não está sendo mais capaz de fazer no seu dia a dia, né? Ou ela ajuda a pessoa a realizar, ou ela realiza por ela, né? Nós estamos falando das atividades cotidianas, tem um termo técnico para isso, atividade da vida diária, mas vamos pensar nas atividades do dia a dia. Quais são as atividades do dia a dia de uma pessoa? Se levantar, se locomover, se alimentar, fazer a sua higiene, passear, se entreter, se relacionar, fazer compras. Tem diferentes atividades e pessoas que vão precisando de ajuda para dar conta dessas dificuldades. E a dependência não está só na pessoa, isso é importante falar, a dependência está no ambiente também. Tem ambientes que têm barreiras de acessibilidade. Então, uma pessoa que mora num local que não tem nenhuma acessibilidade, com muitas escadas, com muitos obstáculos na calçada, por exemplo, e ela tem uma dificuldade para se locomover, ela não vai conseguir andar na rua sozinha. O problema é que é da perna dela ou é o problema que o ambiente não é amigável, não é acessível? Então, a dependência não pode estar restrita somente ao indivíduo, ela tem que ser vista no conjunto do ambiente e da cultura também, porque as barreiras de acessibilidade, elas também existem no campo cognitivo, no campo das relações. Não estamos falando só de barreiras físicas. Então, quando, por exemplo, nós precisamos resolver determinadas coisas pela internet, usar smartphone, um caixa eletrônico, tem uma série de dificuldades de entendimento da interface, da linguagem, do tempo, e isso pode ser difícil para algumas pessoas. Na verdade, isso muitas vezes fica cada vez mais difícil. Me lembro, eu trabalhava num serviço para pessoas com doença de Alzheimer no final dos anos 90 e mudou a moeda do Brasil, plano real, alguma coisa assim. Ou havia mudado algum tempo antes. E isso causou uma desorientação muito grande de muitas pessoas, porque a referência monetária era outra. Bem, e aí o trabalho do cuidador ou da cuidadora é ajudar essas pessoas nessas atividades da vida diária, tá? Fazer aquilo que elas não estão conseguindo fazer mais por si, substituir também algo que a família estaria fazendo se tivesse condições de estar cuidando, ou se fizesse a opção também. Ou se existisse, né? Muitas vezes elas nem existem. Ou se existisse, sim, ou se existisse, a cuidadora substitui a família, num certo sentido. E, nesse sentido, a cuidadora tem que ser autorizada a fazer tudo aquilo que a família poderia fazer também. Se a família daria uma determinada medicação, por exemplo, um comprimido, uma medicação de acesso, livre acesso para a população, a cuidadora tem que estar autorizada a administrar esse medicamento também. E é importante que na formação se oriente nas precauções para a administração da medicação oral, porque eu assistindo, embora não seja da minha expertise, minha graduação em psicologia, mas eu sei que tem uma série de cuidados com a conservação dos medicamentos, com a forma de fracionamento, com o entendimento da bula, etc. e tal.
E aí sim, existem conflitos de território ocupacional, né, com outras profissões. Isso é natural no campo das profissões de uma maneira geral. Tem inúmeros exemplos. Existe esse exemplo de um conflito da enfermagem que quer, vamos dizer assim, impedir a regulamentação da profissão das cuidadoras, mas eu acho que são diferentes, né? Embora existam atividades que são comuns a todos os profissionais do campo dos cuidados, de uma certa maneira, tem determinadas atividades que são feitas por diversas profissões e ocupações, né? Não são exclusivas de ninguém, tá? Mas eu acho que não, que há espaço tanto para as cuidadoras quanto para as enfermeiras. Acho também que a desvalorização das cuidadoras atinge a categoria de enfermagem, porque o que está sendo desvalorizado é o cuidado como valor. Tá? Se a gente valoriza as cuidadoras, isso valoriza também a categoria de enfermagem, que vai se diferenciar mais, que vai se valorizar na sua expertise. E penso também que essa é uma questão tão pequena, tá? A questão de território ocupacional, de mercado, que a gente não pode se prender nisso, porque a gente precisa visar o avanço das políticas para o bem-estar da população, o avanço das políticas para o cuidado, e isso não pode ser um impeditivo para isso, porque nós estamos falando de questões mais importantes. O programa do PAI é um excelente exemplo de que essas diferentes profissões e ocupações, elas são complementares, porque lá eu tinha exatamente médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, acompanhantes, no que levaram o nome de acompanhantes, mas eram cuidadores comunitários, trabalhando de uma forma harmônica, sem que ninguém atravessasse ou atrapalhasse a profissão do outro, o que mostra que essa divisão de trabalho, quando necessária, ela é bastante salutar e dá para ter um programa bastante exitoso, como foi o PAI, que o Carlos citou antes e que já é conhecido em muitos lugares desse país, pena que ele não tenha sido replicado em outros lugares, né? Tem uma... só posso complementar rapidinho? Por favor. Porque eu ia comentar isso antes, mas eu sou um admirador do PAI, né, Programa Acompanhante de Idosos, e eu acho que o problema é a diferença entre um programa de governo e uma política de Estado. Sim. Porque um programa de governo como o PAI é uma iniciativa municipal de uma capital importante, São Paulo. Tem um programa também Maior Cuidado, em Belo Horizonte. É verdade. Mas são programas que são iniciativas municipais, que têm limitações também na sua abrangência e tem uma diferença muito grande entre um programa de governo e uma política de Estado. Quando a gente fala em políticas de cuidado, a gente está lutando por políticas de Estado que permitam que os diversos municípios desenvolvam programas dessa natureza. Muito bom, olha, um assunto bastante interessante, Daniel, você com sua... como disse bem, seu jeito de falar, envolvente, comprometido, eu acho que isso nos levou a várias possibilidades, interpretações, e você trouxe o tema de maneira bastante informativa, e eu acredito que os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem, ficaram muito satisfeitas e certamente tem mais assunto para frente. Será um prazer para nós recebê-lo novamente aqui no canal Que Rola na Geronto. E nós falamos que você é responsável por uma pesquisa muito importante e nós queríamos que agora, nas considerações finais, você falasse desse trabalho, convidasse pessoas, né, que é o público-alvo para participar, e se quiser já fazer as suas considerações finais, porque daí em seguida nós encerramos o nosso programa de hoje. Bom, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade de estar trocando com os craques da gerontologia e quero aproveitar as considerações finais para fazer uma divulgação da pesquisa que estou coordenando junto com a professora Dália Romero, da Fiocruz, que é a primeira pesquisa nacional
Nacional sobre Condições de Trabalho e Saúde de Cuidadoras de Pessoa Idosa no contexto da pandemia. E falando no tema da invisibilidade de quem cuida, essa pesquisa visa trazer visibilidade para as questões de quem está cuidando. Então, a gente trabalha no objetivo de identificar as características mais gerais das pessoas cuidadoras e participam da pesquisa tanto cuidadoras familiares como cuidadoras remuneradas ou contratadas. Tá? Saber quais são as características nos diferentes estados do Brasil, quais são algumas das principais necessidades e quais os impactos que a pandemia vem trazendo para essas pessoas. Esses são os objetivos desse estudo. Essa pesquisa ela começou agora no dia 10 de agosto e todos que quiserem podem participar, todas as pessoas cuidadoras podem participar, acessando um questionário online, cujo endereço vai estar disponibilizado aqui na descrição desse vídeo. E eu agradeço muito se você que está nos assistindo, você que é profissional do campo da gerontologia, você que trabalha num serviço que atende idosos, se você puder ajudar a divulgar essa pesquisa para a população com a qual você tem contato. Esse é um público, as pessoas cuidadoras é um público difícil de ser alcançado, que nem sempre tem acesso à informação por diversas razões, e precisamos muito desse apoio na divulgação da pesquisa. É um questionário simples de ser preenchido, que dura algo em torno de 5 minutos. São apenas 5 minutinhos, mas que podem fazer uma grande diferença quando a gente pensa no coletivo. Então, eu acho que agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade. E o tema dos cuidados, ele precisa permanecer sendo debatido cada vez de forma mais urgente. Muito obrigada pela sua presença. Repito, uma honra, uma alegria. Será sempre bem-vindo conosco. Agradeço agora a você que esteve conosco assistindo mais este episódio do nosso canal. Muita alegria ter você conosco. E o que nós falamos todo o programa, precisamos de você na ajuda da divulgação, com seus amigos, compartilhe, não é? Inscreva, toca o sininho, né, Sérgio? E dá um like. Enfim, é assim que nós trabalhamos. E muito obrigado pela sua atenção conosco e até o próximo episódio. Bye, bye. Bye, bye. Obrigado, Daniel. Obrigada. Valeu. Obrigada, Daniel. E assim, só relembrando que o Daniel falou, nós vamos colocar o link da pesquisa aqui na página do canal, para ficar mais fácil para todo mundo acessar. Muito obrigada e até logo. Valeu. Abraço, gente. Tchau. Tchau.